Olá, meus amigos, um grande abraço. Mais uma edição do Papo de Primeira. E nós estamos recebendo sempre grandes personagens da nossa cidade, da nossa comunidade, e que nós vamos aprendendo, né, com todos esses grandes profissionais, falando de várias coisas, do lado profissional, como na noite de hoje, e também do lado esportivo, porque eu vou entrevistar nesse momento o Rogério Brett, amigo de muitos anos, e que tem uma participação na sociedade brilhante, tanto como empresário e como desportista. Muito obrigado pela sua presença, Rogério. Estou muito feliz da sua estada aqui. Você já viu o estúdio, já gostou. Nem sempre tem essa oportunidade, né? Verdade. Mas você fique à vontade. Eu tenho o maior prazer de bater um papo contigo. Você tem muita coisa para ser dita e acho que essa representatividade, quem vai estar acompanhando vai gostar, porque esse papo de primeira são vários os assuntos que a gente traz, não só o futebol pela marca que a gente tem de forma esportiva, mas com clareza também falando, por que não? São todos torcedores, né? Tudo bem, Rogério? Me conta da vida. Então, capitão, na verdade o prazer é meu, né, de estar aqui na sua companhia. Agradeço muito aí pelo convite, né? Conheci aqui o sensacional, a estrutura do estúdio. E, claro, um prazer para mim estar aqui podendo conversar com o senhor. Antes de entrar no assunto que a gente veio falar, mas o futebol sempre está com a gente. Sempre, né? Eu como coxa branca, então para mim é uma honra estar aqui na frente para que ninguém fique enciumado, né, capitão, com um dos top 3 jogadores de todos os tempos do Curitiba. E a gente que é torcedor e vive o Curitiba, realmente nos toca, né, poder ter essa oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. E, claro, o futebol sempre está com a gente, mas também trazendo um outro esporte, né, que também tem as suas particularidades, e eu imagino que a gente possa trazer algumas informações para as pessoas, para os seus ouvintes, né, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre esse outro esporte. Muito, muito agradecido. Você entrou num empreendimento, gostaria de ouvir melhor, sobre a questão de como funciona uma fábrica de nadadores. Isso. Nunca tinha ouvido falar, não sei se tem por aí, mas é a primeira vez que eu sabia desse seu trabalho. Então eu vou me dedicar a ter esse conhecimento maravilhoso. Perfeito. Que você vai dizer a todos o que seria isso, né? E então, por que disso? Aliás, nós estamos vivendo épocas diferentes, porque agora aparecem as pessoas vislumbrando um detalhe mais fortalecido. E eu tenho aqui 4 perguntas, hein? A primeira: o que é essa natação competitiva, hein, Rogério? Então, capitão, então vou me apresentar rapidamente para poder o pessoal entender por que estou aqui para falar de natação competitiva, né? Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, sou empresário, né? Durante muitos anos fui executivo de multinacional, mas o que me liga à natação é porque eu fui atleta de natação no Clube do Golfinho na década de 80 e 90. Né? Tive a satisfação de ser atleta lá, que foi o maior clube exclusivo de natação do Brasil. Eu me recordo muito bem. Hoje formou, inclusive, né? Nós vamos falar na frente, e fica aí a expectativa, porque eu vou contar que de dentro do Clube do Golfinho nós tivemos 3 atletas olímpicos, né, de natação. Coisa que as pessoas não sabem, aqui de Curitiba. E então eu tenho também 2 filhos atletas de natação. Eu fui diretor executivo da Federação de Desportos Aquáticos do Paraná por 4 anos, né? Terminei agora em maio aí a minha missão que eu tive na federação, que é um trabalho voluntário e que eu fiz questão de fazer para retribuir um pouquinho que o esporte fez para mim, né? E também, atualmente, eu sou sócio-diretor da fábrica de nadadores que o senhor mencionou, né? Então, é isso que me conecta ao esporte. O que levou
pelo que você gosta mesmo, porque desde você pratica isso há muitos anos, Sim. e com uma ideia de injetar mais, uma coisa mais moderna, Perfeito. facilitando esse trabalho. Exatamente. Você falou Clube Coutinho, enfim, com todo o respeito para nós, foi um clube fantástico nessa área e foi reconhecido, né? Perfeito. Mas de lá para cá muitas coisas aconteceram. Então, esse lado aí que te chamou, qual foi a tua ideia? Exatamente. Depois que eu parei de ser atleta de rendimento da época, e aí eu fui estudar e trabalhar e tudo mais, e eu retornei para o esporte através do meu filho. Né? Quando ele estava na idade certa, né, botei ele para aprender a nadar, já vamos falar disso também. E quando ele entrou no momento dele poder iniciar em competição, e isso me conectou novamente com o esporte. E isso já fazem aproximadamente 15 anos que eu retornei para o esporte como pai de atleta e aí reconstruí a minha história como dirigente, né? E agora como empresário, inclusive, né? Então, isso, obviamente, junto com o meu sócio, que chama-se Eric, que é o head coach da fábrica de nadadores, ele foi técnico do meu filho há mais ou menos 10 anos atrás. E quando a gente teve esse contato, nós resolvemos conectar as ideias, porque ele traz a modernidade da natação, é uma pessoa muito habilidosa, um profissional muito correto, formou diversos nadadores aqui do Paraná que foram campeões brasileiros, sul-americanos, muitos atletas que passaram na mão dele, hoje estudam nos Estados Unidos com bolsa, tá? Porque o esporte tem esse viés, né? O esporte e a educação andam juntos, né? Não é ou um ou outro, eles podem andar juntos. E quando a gente teve, né, uma sinergia muito grande, e eu trouxe alguns conceitos da década de 80 e 90 que hoje estão perdidos. Então, nós fundimos essas ideias nesse projeto chamado Fábrica de Nadadores. É um projeto que ficou em estudo durante muitos anos e, a partir de 2022, a gente colocou em prática. Isso é lado pedagógico. Vocês não constroem nada de piscina. Nada. Vocês são convidados para desenvolver um trabalho que é essa fábrica de... Isso mesmo. Então, eu vou lhe explicar, capitão, assim, ó. Bom, antes de eu entrar no que é a fábrica de nadadores, eu queria deixar uma mensagem. Tem as suas particularidades, tem toda a particularidade. Claro. Então, assim, antes de entrar, eu só queria deixar uma mensagem para todo mundo que está nos escutando. Antes de falar de esporte, eu queria chamar a atenção da importância da natação como segurança. Natação é uma situação que, em primeiro lugar, a gente tem que salvar vidas. E alguém pode dizer, nossa, mas será que é tão impactante assim? Será que é tão importante? E eu vou dar uma estatística, capitão, que choca muitas pessoas. A principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos no Brasil é afogamento. Essa é uma estatística feita por uma instituição chamada Sobrasa. A segunda causa de morte de crianças de 5 a 9 anos no Brasil é afogamento. Então, eu trago uma mensagem inicial, capitão, de que os pais que estão nos escutando, os avós, os tios, porque as crianças, elas não têm autonomia para tomar a decisão. Então, são os adultos que precisam sentir que isso é uma coisa importante. E então, a mensagem que eu digo é, se você puder, coloque o seu filho para aprender a nadar. Em primeiro lugar, isso vai te dar tranquilidade um dia que você for para a praia, que você for num rio, ou que você viajar para um resort, ou e inclusive vai evitar acidentes domésticos que acontecem com muita frequência. Acontece. Então, a natação, antes de mais nada, é uma questão de segurança, né? Fica essa mensagem aqui. E ato contínuo, depois que a criança aprende a nadar, ela pode sim se tornar um atleta de natação. Mas quem pode? Todos. Sem exceção. Como é que nós vamos somando para conhecimento. Perfeito. Na nossa parte. Como é que chega esse aluno, vamos dizer, a vocês? Como é que chega? Perfeito. Porque eu não conhecia. Claro. Acho isso uma coisa espetacular. Perfeitamente. Você não está construindo piscina e não é clube. Não é clube. Não é clube. Exato. Você é uma escola que
dá todo, vamos dizer, esse lado pedagógico Isso. e oferece isso para quem? Tem uma particularidade, capitão, que eu vou lhe contar agora, que as pessoas não sabem mesmo. Veja, em primeiro lugar, é uma opinião minha, que eu quero deixar para o senhor e para quem está nos ouvindo, o Brasil ele tem um erro esportivo. Ele é calçado em clubes e associações. Sim. E isso não é um modelo de sucesso para o esporte de rendimento e alto rendimento. O modelo de sucesso é quando você introduz o esporte de rendimento e alto rendimento nos colégios e depois nas universidades. Isso é um modelo de sucesso. Bom, por que estou falando isso, capitão? Porque no caso da natação, a natação ela é um esporte que ela tem uma grande particularidade. Além, obviamente, dela ser na água, ela precisa de um equipamento muito complexo, que é a piscina. E as pessoas não sabem que a piscina que está ali, ela tem que estar tratada, aquecida, né, higienizada, faz parte desse plano. E nós, da Fábrica de Nadadores, a gente tem um conceito muito claro. Veja, os talentos, os potenciais talentos da natação competitiva não estão em clubes, estão nas escolas de natação. O volume de escola de natação é milhares de vezes maior do que a existência de clubes. Portanto, no caso do esporte e natação, nós temos um celeiro de talentos chamado Escola de Natação. Mas as escolas de natação, elas, assim, por N motivos, e eu vou dar alguns aqui, elas não estão conectadas com o mundo da natação competitiva. Por quê? Porque a natação competitiva, ela dá muito trabalho, ela precisa de uma expertise muito grande e ela não dá um retorno financeiro que o empresário está esperando. Então é muito trabalho e pouco retorno. Quer dizer, não tem a área de competitividade não tem a área, aí. Exatamente. As escolas de natação... lá na piscina, nada para lá, para cá. As escolas de natação, elas fazem a parte de aprendizado, como se fossem as escolinhas no futebol, né? Inclusive o nome são as escolinhas de natação. Então, assim, você tem um professor super habilidoso que vai cuidar daquele que vai começar a nadar ainda bebê, ou com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, e eles vão passando pelas categorias, até ele aprender a nadar. O que a gente chama de aprender a nadar? Nadar os 4 estilos. Borboleta, costas, peito e crawl, ou livre, como queira. O que mais se conhece. Então, né? O que acontece? Quando a criança ela aprende a nadar, em primeiro lugar, o pai cumpriu com a sua função. Isso é mais importante. Segundo, ela começa a fazer uma natação de repetição e isso começa a não ser tão interessante para essa criança que está com 7, 8, 9, 10 anos, que é a faixa onde eles aprendem a nadar. E entra o lado competitivo com essa idade? Aí entra a Fábrica de Nadadores. Então, o que é a Fábrica de Nadadores? A Fábrica de Nadadores é uma equipe de competição, apesar da gente estar em 12 unidades e em 8 cidades no Paraná, nós somos uma única equipe. Então, quando eu vou num campeonato paranaense, eu reúno todas as minhas unidades e eu sou uma única equipe. E qual é a grande diferença, capitão? Nós, ao invés de nós termos a piscina, eu tenho parceiros. Então, por exemplo, eu tenho 12 parceiros, escolas de natação parceiras minhas, espalhadas no Paraná, aonde eu levo o meu técnico especialista em natação competitiva, e lá eu me torno um produto chamado natação competitiva. Então, como é que funciona dentro da escola, capitão? A escola ela é responsável pelo aprendizado das crianças, e quando a criança chega no momento certo, e esse momento não é por idade, a gente tem como padrão, a partir dos 8 anos de idade, já é uma categoria chamada pré-mirim. Mas não significa que todas as crianças com 8 anos vão estar prontas para começar a treinar. Porque a individualidade muda muito, né, capitão? Você tem crianças que amadurecem um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. E aí, essas crianças que estão aptas, nós fazemos um teste com elas e elas passam a ser atletas de natação. E aí elas saem do mundo da escolinha de natação e passam para o mundo da natação competitiva. E aí abre-se uma porta nova. E aí o esporte e natação entra em cena. E como é que chega isso a você?
São clubes que te contratam, convidam? São escolas de natação. Só escola de natação. E nós temos bastante no Paraná? Nós temos... Mas essas escolas, elas são escola estadual, isso, municipal? Isso. Como é que seria isso? Eu vou lhe explicar. Essas escolas que são nossas parceiras, capitão, são as escolas de natação. Então, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, aqui em Curitiba, que é a Amaral. Amaral é a escola mais antiga do Paraná, né? O seu Célio Amaral vai com certeza nos escutar, o Fernando, o filho dele, são nossos parceiros. Então, o seu Célio Amaral, para o senhor ter uma ideia, ele foi fundador da Federação de Esportes Aquáticos do Paraná em 1967. Grande prestígio, grande nome. E nós, a Amaral teve equipe de competição até 2011, 2012. E como o mundo muda vamos dizer assim, a gestão de uma escola de natação ela é bem complexa, deixou de ter equipe de natação competitiva. E nós fomos lá, eu no caso, sentei com o senhor Célio, com o senhor Fernando e falei, olha, vamos botar de novo a Amaral no mundo da natação competitiva? Mas como? Eu vou trazer a fábrica de nadadores dentro da Amaral e nós vamos ter uma equipe aqui e, detalhe, toda a logística de competição, uniforme, metodologia de treinamento, o técnico de borda, sou eu que faço. Na verdade, uma sinopse. Exato, e é um casamento, porque a minha escola parceira, eu estou dando o exemplo da Amaral, nós temos 12 no Paraná, né? Temos 2 em Maringá, que é a Ingapu e a MG, nós temos em Cascavel a Fitness Center, aqui em Curitiba nós temos a Nado Livre, temos a Amaral, temos a UPX, que é dentro da Universidade Positivo, temos a Olímpica, temos em Paranaguá a Arena Carvalho, temos em Guaratuba uma escola parceira, temos em Campo Largo a MC, temos em São José dos Pinhais o Clube Aliança, que também tem escolinha de natação, mas é um clube. Então, e nós temos uma intenção de ter 20 unidades até o final de 2026. Então, o que acontece, capitão? Essas escolas de natação, elas fazem a parte de aprendizado e aí nós estamos... Qual é a grande diferença? Nós estamos dentro da escola. Nós não vamos lá tirar aquele talento de dentro da escola. Nós vamos lá dentro e treinamos esses atletas dentro da escola de natação. O que eu gostaria de saber dentro desse enfoque, nós estamos falando aqui com o Rogério Brett, ele tanto gostar da natação, acontece isso daí, foi aprimorando, está falando sobre essa maneira de encontrar com as dificuldades que se tem também, mas um aprendizado bem antes daquilo que se realizava. Daí o cara compra o título de um clube para nadar. Exato. E aí já é questão da municipalidade que tem interesse de ver também nesse processo da natação. De uma forma pedagógica de início, mas é daí que surge um grande campeão, é natural. E o caminho não é esse. Mas eu quero mais uma vez dizer... Você agora é ouvido, alguém te chama, alguém quer saber, então, você mandou o portfólio para muitos lugares. Nós temos o cuidado, capitão, de primeiro assim, a gente estuda as escolas dos diversos municípios para saber se essa escola ela tenha a condição para atender uma equipe de treinamento. Esse pagamento é feito, como é que seria? Vamos dizer, claro, tudo tem um lado profissional. Sim, os atletas, os diversos atletas, né, que nós temos em todas essas unidades, eles pagam uma mensalidade para a fábrica e a fábrica, uma parte disso vai para a nossa escola parceira. Claro, né? Claro, então, claro. É um negócio, um business muito interessante para a escola, porque nós estamos aumentando o faturamento dela, nós estamos mantendo o cliente dela dentro da escola, então nós não somos alguém que vai lá e pega aquele talento e leva embora. Perfeito. Ele fica lá dentro, né? E uma coisa que é muito importante, capitão, que eu quero colocar na mesa com o senhor, é que além da questão técnica do esporte, do treino, que é um esporte muito complexo, eu diria para o senhor, mas tem também o que nós defendemos é que efetivamente o esporte é uma ferramenta de educação. Veja, isso é muito falado politicamente, capitão, e é pouco
executado. Certo. E nós, da fábrica, nós queremos fazer isso acontecer na prática e nós estamos conseguindo. Quantos anos você está com essa fábrica? A fábrica, ela existe desde... O projeto já tem muitos anos, mas ela existe efetivamente desde 2022, fevereiro de 2022, ou seja, nós vamos fazer 4 anos apenas de idade. Hoje nós temos mais de 200 atletas nadando na fábrica. Hoje nós somos vice-campeão paranaense da categoria Mirim Petis, que é a categoria básica de 8 a 12 anos. Né? E vocês têm toda a condição de recepcionar, vamos dizer, a Secretaria de Esportes, né, de cada cidade e transformar, de repente... Isso vai acontecer, com certeza. Tem uma escola, um aprendizado com todos os recursos. É bom início para alguém chegar até em uma Olimpíada. Por que não? Com certeza, você imaginou capitão. você um nadador daqueles que põe na parede, este nasceu aqui na escola de aprendizado. Mas sabe, capitão, as pessoas pensam que isso é distante e não é. É possível. O que a gente assiste na fábrica, capitão, são atletas, famílias que felizmente estão preocupadas com seus filhos de colocar eles para fazer um esporte, ou seja, quando eles estão fazendo o esporte, eles não estão no celular, eles não estão no computador, eles estão tendo saúde, eles estão tendo disciplina, eles estão tendo respeito, autonomia, né? Tudo isso que o esporte efetivamente traz no dia a dia. Então isso é uma coisa que nós estamos enfatizando muito, que é o que acontecia na década de 70, 80, 90. O esporte ele era muito mais utilizado como uma ferramenta de educação complementar ao colégio, à disciplina de matemática, física e tudo mais, que é super importante. Mas isso vem caindo ao longo dos anos. E nós estamos tentando resgatar essa importância que o esporte tem. Seria esse o cenário que você está dizendo? A respeito? Hoje, capitão, nós temos um cenário das novas gerações, a partir do ano 2000, o esporte vem perdendo para a tecnologia. Ou seja, hoje você vê muitas crianças ociosas, você vê muitas crianças totalmente voltadas para a tela, né? Seja no computador, seja no celular, e isso está deixando de ter saúde, está deixando de ter aprendizado. E o esporte competitivo, e eu não estou falando só da natação competitiva, quando você tem um esporte competitivo, e eu quero deixar bem claro, uma coisa é esporte de competição, outra coisa é aula de esporte. Então, assim, aonde que tem o aprendizado para a criança? No esporte de competição. Né? Eu vou dar um exemplo para o senhor, para que as mães que estejam me escutando, elas vão saber o que eu vou falar. Imagine uma criança de 9, 10, 11 anos viajando para uma competição de natação. Então, ela tem que, primeiro, arrumar sua mala em casa. Ela tem que saber o horário que ela vai sair, ela vai entrar dentro de um ônibus, ela vai sentar num lugar que eventualmente não vai estar o melhor o amigo. Aí ela vai viajar, ela vai parar no meio da estrada, ela tem que comer a comida que tiver. Ele vai chegar no hotel, ele vai para o quarto que tiver, que foi dividido pelo técnico com o amiguinho dele. Ele vai ter que botar o despertador para acordar na hora certa para descer para tomar café da manhã. Ele tem que comer o café da manhã, o que tiver. Antes do tempo. Depois que ele faz tudo isso, que a gente pensa que isso é complexo, aí ele vai para a competição. E lá na competição é outra pegada. Agora, essa competição você faz entre as suas escolas mesmo? Você já está fazendo? Então, capitão, uma excelente pergunta sua. Veja, eu fui diretor da Federação de Esportes Aquáticos do Paraná. O Brasil tem a CBDA, que é equivalente à CBF, né? Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E nós temos 27 federações. E cada estado tem uma federação que é responsável por organizar as competições de natação naquele estado. Eu fiquei lá por 4 anos. Só para o senhor ter uma ideia, nós organizávamos entre 40 e 50 eventos por ano. Se o senhor pensar que nós temos 52 semanas no ano, praticamente todo final de semana nós tínhamos um evento de competição. Lembrando que a Federação de Esportes Aquáticos, ela cuida da natação, da águas abertas, que é uma derivação da natação, que é em mar, ou rios ou represas, o nado artístico, o polo aquático e o salto ornamental. Então a federação ela cuida dessas 5 modalidades. Obviamente a natação é a mais volumosa porque as outras derivam da natação, né? Mas é importante enfatizar que não é só a natação que funciona dentro da água, né? E o professor que está nessa?
É dentro dessa sociedade aí, Exato. tem o professor, ou vocês contratam nessas cidades que você tem, Sim. esse plano? Tem algum professor já alocado em alguma coisa, da cidade mesmo, Exato. para fazer Bom, esse trabalho? Na mesma linha, capitão, a gente, assim, eu vou lhe dar um dado. Nós estamos negociando uma parceria com a PUC Paraná. Né? Por quê? Porque no esporte de rendimento e alto rendimento, exatamente como o futebol, a natação competitiva precisa de um fisiologista, de um fisioterapeuta, de um psicólogo do esporte, de um médico do esporte, de um professor de educação física para fazer preparação física, né? Como o senhor conhece muito bem, o Kleber, né? Veja bem. E assim por diante. Então, nós temos essa intenção dessa parceria. E por que eu estou falando isso para o senhor? O coordenador de educação física, eu perguntei para ele assim, qual foi o último aluno seu formado que foi para natação? Nenhum. Nos últimos 5 anos. Ele disse por quê? Porque hoje, no caso de educação física, o tal do personal trainer, que é o profissional, e eu não estou falando nada contra, eu só estou falando que isso tomou conta do mercado. Então, hoje existe, capitão... Personal é mais de pessoas de idade, seria? Não, Também não é esse o caso. Você tem de todas as idades, mas assim, é muito dentro de academia. É muito voltado para isso e não é voltado para o esporte de rendimento. Então, o que acontece? Hoje existe uma defasagem de professor de natação no mercado e técnico de natação, que é muito diferente, capitão, uma defasagem ainda maior. Então, o que nós, fábricas, estamos fazendo? Nós estamos formando novos profissionais técnicos de natação competitiva. E como é que nós fazemos? Exemplo, Maringá, que foi a nossa primeira unidade. Nós pegamos um ex-atleta de natação de alto rendimento que se formou em educação física e aí nós transformamos ele num técnico de natação. Então ele tinha toda a parte técnica de água, mas ele formado. E ele precisava o quê? Do adicional. Precisava da bola para jogar. Ele precisava da bola para jogar. Ele precisava, por exemplo, nós hoje estamos treinando eles a lidar com os pais, a aglutinar a equipe. Em todas essas escolas, todas as unidades. Tem alguém hoje, da cidade. Exato, isso da cidade. Deu certo, exatamente, né? Isso. Valorizando a cidade. Perfeito. Não só a cidade. Porque aí a mãe do aluno, do pai, sabe quem é. Vamos lá, exato, o João tá lá. E mais do que a cidade, a gente dá preferência para o profissional que esteja trabalhando naquela escola parceira. Então hoje, capitão, nós somos a equipe do Brasil que mais tem técnico de natação. Porque hoje nós temos 17 técnicos de natação nos atendendo. E por que eu tenho mais? Porque eu tenho que ter, no mínimo, um técnico em cada unidade. A federação já sabe disso? Sabe, claro. O secretário de esporte sabe. Claro. É o Hélio Verbisky. Isso mesmo, o Hélio... Você tem apoio também de governo? Olha, eu vou dizer assim, capitão, enquanto federação, enquanto executivo da federação, tive uma parceria muito grande com a Secretaria de Esportes do Paraná, né? A antiga, é a Paraná Esporte, mas agora virou secretaria, então eu faço questão, né, de falar, porque tem orçamento próprio. É um esportista como é o Exatamente. Hélio Verbisky. O Hélio, o Cristiano, o superintendente lá, foram super parceiros da federação. Nós, federação, fazemos todos os jogos da Paraná Esporte. Então, os jogos escolares, os jogos da juventude, os jogos abertos, o Parajaps, até nós ajudamos eles. Então, assim, nós temos uma parceria muito grande do ponto de vista do esporte. No entanto, a fábrica de nadadores é uma empresa particular, claro, é uma limitada. Mas eles têm conhecimento disso. Tem conhecimento e assim... E acompanham esse progresso? Acompanham. Isso é muito bom. Nós estamos, como o senhor falou agora há pouco, no início, capitão, nós estamos dando um passo de cada vez, né? Então, hoje nós já estamos com uma estrutura grande, nós estamos em 8 cidades, com 12 unidades, então nós hoje gerimos mais de 200 atletas, isso significa mais de 400 pais que nós temos que tratar, mas nós temos um projeto de fazer com que a fábrica também entre dentro do poder público. Ou seja, Curitiba tem 8 piscinas à disposição da comunidade. Nós queremos, no futuro, poder ter uma fábrica dentro dessas piscinas aglutinando. Sabe por quê? Vai facilitar até o trabalho deles. E sabe qual é a grande questão, capitão? E aí eu posso falar do futebol, é a mesma coisa. Talento não tem classe social.
Talento não tem cidade. não. Talento ele existe em qualquer lugar. E nós da fábrica, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo justamente entrar dentro das escolas de natação, porque nós sabemos que os grandes talentos estão lá dentro. Né? E a competitividade já fez essa seletiva, Sim, uma cidade contra outra? Nós vamos fazer... Vai acontecer isso, natural. Sim. Então, aí assim, vai valorizar Maringá, o esse, o aquele. Perfeitamente. Até dá uma injeção de ânimo para os garotos mesmo saber que eles estão sendo vistos, né? Isso, capitão. Veja, hoje todos os atletas da fábrica são federados, ou seja, eles são atletas que estão registrados na Federação de Desportos Aquáticos do Paraná e, por consequência, na Confederação. Você fala os profissionais. Os atletas. Os atletas. Então, assim, eles estão aptos a participar de qualquer competição que aconteça no Brasil, especialmente no Paraná. Mas para ser federados, né? Qual é a exigência da federação Você faz alunos? Perfeito. Então, assim, primeiro de tudo, não é qualquer um que pode estar federado, porque ele tem que ter um nível técnico aceitável. Isso são as instituições que definem a fábrica, o Clube Curitibano, Santa Mônica, seja quem for. Tem direito a defino também. Exatamente. Eu defino assim, esse está pronto, esse não está pronto. E outra, capitão, a gente não... Aí vai chegar um pai para você e falar, por que meu filho não está pronto? E aí, sabe o que eu vou falar para ele, capitão? Eu não vou queimar etapa com o seu filho porque você quer. Tá certo. Eu vou proteger ele. Eu vou explicar totalmente para o pai, olha, ele vai ter a hora dele, ele ainda precisa aprimorar. Você quer que ele seja um atleta de natação? Siga o meu conselho, porque se ele não estiver pronto e ele for para uma competição, capitão... Ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste. Perfeito. Então, nós vamos segurar ele até o... E outra, não precisa ser só com 8, tá? Nós temos atleta com 10 anos, 11 anos, que a gente não levou para competição ainda, porque ele não está pronto. Mas então ele não é um bom atleta? Não, nada a ver uma coisa com a outra. A valorização virá assim, né? Cada região tem o campeão, aí vai se comentar, a cidade vai comentar, olha, aquele pessoal lá da fábrica de talentos, não sei o quê, de natação, e sabe que está em primeiro aquele, e vai ter uma competitividade na escola. Isso vai ter, é natural, né? Isso é natural e é saudável, sabe, capitão? Nós lá na fábrica, nós somos uma equipe de natação competitiva, nós queremos resultado, só que junto com o resultado vem toda a parte de educação. E eu como pai de atleta, capitão, vou confessar para o senhor aqui uma situação. 70%, 80% do meu trabalho de pai para educar os meus filhos, o esporte fez. Bom, o esporte é fantástico. Entendeu? Né? O esporte... Hoje eu tenho 2 filhos que são atletas, mas que eu sei que vão ser boas pessoas, de bom caráter e que vão se dar bem na vida, porque o esporte, ele preparou eles. Ele exige isso, o esporte simula situações de vida que só o esporte faz. Quero deixar uma coisa aqui para o senhor pensar, junto com os seus ouvintes. Qual é o maior evento do globo, da Terra? Qual é o maior evento? O senhor sabe me responder? Olimpíada. Sim, o evento é a Olimpíada. Olimpíada. Todo sonho. Quantos bilhões de pessoas assistem simultaneamente a Olimpíada? E é um evento cada Olimpíada quebra-se o recorde em algum... Exatamente. E a Olimpíada é um evento empresarial ou esportivo? Esportivo. Então, veja bem, eu falo isso hoje, capitão, para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, eu gosto tanto de Olimpíada, por que você não dá valor no esporte no dia a dia, então? Não só quando tem a Olimpíada. Coloque o seu filho para ser um atleta. Se não for da natação, capitão, não tem problema. Porque eu vejo... Coloque eles para ser um esportista. Eu vejo muitos pais colaborando para o filho estudar, para ter rendimento, principalmente nos Estados Unidos, é isso? Sim. Nós não temos esse... Todo mundo tem que sair, todos eles têm que ir para lá. Veja, capitão... Essa é uma distância... Claro, você está iniciando, imagina. Sim. Mas isso futuramente pode acontecer. Sim. Em vez de ir lá para os Estados Unidos, traz o professor para atender a todos, né? Então, capitão, nós temos que mudar uma política no Brasil que tem que vir de cima para baixo. Tanto na parte de base, como na parte de universidade. Veja bem, modelo americano. Lá nos Estados Unidos, os atletas eles começam a pensar em rendimento quando eles entram na faculdade. Aqui, os atletas param
de nadar quando eles entram na faculdade. Porque daí eles têm que estudar, porque a faculdade não dá suporte, porque eles têm o deslocamento, eles têm janela de aula, e sabe o que acontece? O talento morre. Então, hoje, o atleta de alto rendimento, infelizmente, são poucos que conseguem sobreviver aqui. Quando eu estou falando alto rendimento, capitão, no caso da natação competitiva, nós estamos falando há 16, 17, 18, 20, 30 anos. Veja bem, a média do ápice do nadador de alto rendimento feminino é 23 anos. E o masculino é 25. E como é que você para de nadar com 17? Você não se deu a chance de você chegar no seu ápice, porque o contexto, desculpe, não permite. E nós, fábrica, nós já estamos hoje dentro da Universidade de Positivo. Toma uma aguinha. Vou tomar uma água. Tá? A gente já está dentro da Universidade de Positivo. A nossa água Fonte Life. Deixa eu tomar Perfeito. também, né? Papo bom, hein? Papo bom, hein? Olha que aula, hein? Que coisa bonita, né? Escuta, não tem concorrente? Não é fácil ter concorrente, não, porque o que você está explicando aqui é uma coisa de muita dedicação, né? Capitão, muita assim, dedicação. Eu lhe digo assim, hoje a gente esse modelo de estrutura pro esporte e natação competitiva é o único no Brasil. Não tem ninguém fazendo isso. Continua todo mundo calçado em clubes e associações. E o senhor quer saber? Eu faço votos que alguém copie. Porque eu quero que, antes de tudo, eu quero que o esporte, no caso a natação competitiva, que ela se levante, que ela venha à tona, porque nós temos muitas escolas de natação espalhadas no Brasil, milhares, capitão, milhares. E todas elas podem ter um atleta de potencial. E a gente tem que descobrir eles. Só que eu, fábrica, sozinho, não vou conseguir fazer, né? Eu estou aqui no Paraná. Nós temos um projeto de expansão Santa Catarina, que é nosso vizinho aqui, tem muito potencial. Não, mas é um espetáculo. Né? Interior de São Paulo. Isso é para agarrar mesmo. Então, né? A gente está, assim, eu vou lhe dizer, é muito trabalho. Assim, a gente tem uma demanda muito grande, mas é uma satisfação, sabe, capitão? Não o resultado dentro da água. O resultado que a gente mais vê é a transformação total das famílias. As famílias passam a ser o seu relacionamento na cidade, o prefeito, vai todo mundo lá te ver. Eles são, assim... E vão aplaudir, né? E as famílias, elas se transformam de um jeito, capitão, que a gente vê crianças entrando que, puxa, às vezes está com problema de saúde, que não sei o quê, a mãe e o pai não estão bem, passa-se um ano. Aquela família se transformou, eles estão acompanhando o filho, aquilo vira um evento, estão preocupados com o filho, com o horário, com a disciplina. Aliás, uma coisa que vem muito claro pra gente, capitão, que quando a gente faz o aniversário da fábrica, um dos prêmios que a gente dá é o melhor aluno, não de natação, na escola, no colégio. Boa. E sabe quem ganha o melhor aluno, capitão? Só se tiver média acima de 8. Se não tiver... Exige também isso daí, que bacana. Os nossos atletas têm que levar o boletim para o técnico, ele tem que olhar o boletim, ele faz uma planilha e todos aqueles atletas que ficaram com média acima de 8 vão ganhar o seu prêmio de melhor aluno. Então, o que eu quero dizer com isso? É o esporte junto com a educação. Eles andam juntos, né? O Brasil seria tão melhor, capitão, se o contraturno das escolas públicas e privadas fosse de esporte. E eu não estou falando de natação, porque daí precisa ter uma piscina que custa caro. Eu jogava bola na rua. Se você colocar 2 chinelos de um lado ou 2 latinhas do outro, você tem um jogo de futebol. Então, assim, é só querer fazer. Querer fazer, olha, né? Nós estamos já no fecho, né? Que papo esse, hein? Espetacular. Parabenizo esse espírito, né? Que tem envolvimento esportivo, uma aula que você deu. E é uma fase ainda embrionária, pelo jeito. Tem muita coisa a acontecer. Tem muita coisa ainda, capitão. Eu iria fazer mais algumas perguntas. Tem alguma final que... Não, capitão, eu na verdade agradeço muito o espaço. Eu sei que não tem nada hoje, que agradecer. Isso fica gravado, as pessoas vão poder assistir. Se eu puder atingir algumas pessoas que se sensibilizaram em questão de segurança da natação, ou o filho sabe nadar e quer transformar o filho dele num atleta, sabe o que precisa, capitão? Achar uma unidade
que seja próximo da sua casa e matricular. Não precisa ser sócio, não precisa ser nada. A fábrica está pronta para receber e, obviamente, para dar todas as instruções. Você tem tudo entra isso. no Instagram, Fábrica de Nadadores, tem todas as informações lá e a gente vai estar à disposição. E essa camisa aqui, hein? Ah, essa camisa, né, capitão? Como é que é essa camisa aqui? Essa camisa aqui, hein? eu vou até colocar aqui, capitão. Sabe o que é essa camisa? Essa camisa é uma camisa... Mostrar aqui, olha. Olha, que bacana. Então, essa camisa é uma das que o Curitiba fez em homenagem ao Torneio do Povo. Né? Torneio do Povo. Torneio do Povo. E por que eu trouxe ela hoje aqui e vou pedir humildemente aí que o senhor me... Isso é um privilégio. Que o senhor me deu a lembrança, porque como eu contei para o senhor, né, fora do ar, eu tive a coincidência de nascer justamente no dia que o senhor estava levantando a taça, então, lá na Bahia. Quer dizer, né? que eu estou com mais... né? Então, para mim é uma satisfação poder... ter uma camisa em homenagem a esse torneio que foi tão importante, né? Tem que se tornar um título nacional. Mas né? Tem que ser reverenciado. Né? É uma Copa do Brasil, né, capitão? E talvez até mais difícil naqueles tempos. E assim, fico lisonjeado de poder ter aí o autógrafo do capitão do Torneio do Povo, né? Do capitão do Coxa, né? O capitão Hidalgo. Vamos lá. Como é que funciona essa caneta aqui? É um privilégio, viu, Zé? Muito obrigado. Será que vai dar certo aqui? Real, Rogério, com carinho, né? Capitão Hidalgo. Pô, o privilégio é meu, hein? Depois de 50 anos para assinar a camisa vitoriosa. Muito obrigado, capitão. Aceitar o nosso convite. Acho que você deve ter gostado, hein? Isso é um assunto que eu não vi em lugar nenhum, hein? Pode ser um privilégio que nós estamos tendo pela grande amizade que eu tenho e pela vontade de participar. Esse é o grande trabalho do nosso querido Rogério, que um dia ele vai chegar aqui, não vai falar da escola, ele vai falar do Curitiba, porque ele é conselheiro. Nós voltamos uma outra oportunidade. Obrigado pela atenção.